leproso, Jesus estava no monte, dando sermões de princípios e fundamentos do reino. E um dos primeiros princípios e fundamentos do reino que Jesus dizia está em Mateus capítulo 7, um versículo antes, que fala acerca do juízo temerário. O que é um juízo temerário? Juízo temerário, irmãos, é alguém que julga alguém sem saber e sem conhecer. E sabemos que só Jesus pode julgar alguém sabendo e conhecendo. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente porque é o único que sabe todas as coisas. Onipresente porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente porque é o único que tem poder infinito. Só Jesus conhece a vida de todos. E por isso Jesus estava ensinando aquela multidão acerca do juízo temerário. E Jesus dizia: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgares, sereis julgados, e com a medida que medir, será medido. E sabemos também que em João, no capítulo 5, a palavra do Senhor fala assim, marca na sua Bíblia aí, João capítulo 5, versículo 27, diz assim: e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Então a Bíblia está dizendo que Jesus recebeu o poder de exercer o juízo, porque Ele é filho do homem, porque sabe todas as coisas, porque antes que houvesse um dia, Ele já era. E mesmo existindo dias, Ele está em todos os lugares e consegue ver todas as pessoas ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Amém? E Ele ensina no versículo 3 e diz assim, no Mateus capítulo 7, versículo 3, diz assim: por que reparas tu o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então Jesus está ensinando aquela multidão: por que vocês reparam o arqueiro que está no olho do teu irmão, e não enxerga a trave que está nos teus olhos? Jesus está ensinando aquela multidão: não adianta julgar ninguém. Primeiro você tem que conhecer e tirar essa trave que está nos teus olhos, para depois você querer ver o arqueiro do olho do teu irmão. No verso 4 ele diz assim: ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Jesus está ensinando aquela multidão: como vocês vão dizer a teu irmão, deixa eu tirar o arqueiro que está no teu olho, se encontra uma trave no teu? Não tem como. E Jesus relata que essas pessoas, no versículo 5, Jesus diz assim: hipócritas, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então cuidarás de tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Jesus estava ensinando aquela multidão: olhe para vocês primeiro, depois olhe os defeitos dos outros. Amém? E cada ensinamento que Jesus dizia não era para julgar aquela multidão, era para ensinar aquela multidão a ser perfeita, como Ele é perfeito. Aleluia! Ninguém nunca vai ser igual a Ele, porque igual a Ele não existe, nunca vai existir. Amém? Mas nós temos que pegar também essa palavra para a nossa vida e saber que só Jesus recebeu o direito e a autoridade de julgar alguém. Ninguém pode julgar ninguém. Não quer dizer porque eu estou no altar pregando que eu posso julgar alguém, eu também não posso, porque eu não conheço, mas Jesus conhece cada pessoa. E por isso Deus Pai viu que só Ele pode julgar, porque Ele é o Deus que conhece nós todos. Ele é um Deus que sonda nosso coração. Aleluia. E a primeira coisa que Jesus ensinou foi essa. E a segunda coisa que Jesus ensinou foi a seguinte coisa: não deis, está no versículo 6, não deis os cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não que aconteça que as pisem com os pés e voltando-se os despedacem. Então Jesus está dizendo no versículo 6, não deis os cães as coisas santas. E quem Jesus estava referindo?
sobre aqueles que não querem e aqueles que não crerem. Então Jesus está dizendo: não deis os cães as coisas santas, porque o que Jesus dizia e o que ele diz é uma coisa santa, e só pode absorver quem crê e quem quer. Amém? Porque é preciso crer para receber, é preciso querer para receber. Por isso Jesus diz: não deis as coisas santas a quem não quer e quem não crê. Amém? Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Amém? É necessário crer para receber. Amém? E por isso Jesus está dizendo também: não deis as vossas pérolas aos porcos. Por que aos porcos? Porque algo que Jesus comparou as pérolas com as tuas palavras, porque é algo valioso. Então Jesus diz: não deis as vossas pérolas, que representam as palavras santas do reino, a quem não crê, a quem não crê, porque não vão receber, porque é preciso crer para receber. Amém? E se você crer essa noite, você já está sendo alimentado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E uma da terceira coisa que Jesus ensinou foi a respeito da oração, dizendo no versículo 7: pede, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abre-se-á-vos-á. Aí Jesus diz no verso 8: porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então Jesus está dizendo: todo aquele que ora buscando, recebe. Todo aquele que ora buscando, quer dizer, porque todo aquele que ora pedindo, recebe. Todo aquele que ora buscando, recebe. E todo aquele que bate, se abre. Mas sabemos que até para pedir tem que saber. Quantas pessoas aí vivem pedindo a Deus: meu Deus, me dá um comércio para que eu possa vender bebidas e muitas outras coisas, porque dá lucro. Jesus vai dar isso? Não, Ele não vai dar. Por quê? Porque a bebida destrói a vida de pessoas, e o que Jesus dá não destrói, o que Jesus dá edifica. É por isso que nós temos que ter sabedoria até para pedir. Por isso que vivem pessoas pedindo, pedem e não recebem, porque pede mal. Mas se você tiver o fundamento da palavra, você vai pedir e vai saber o que agrada a Deus e o que não agrada, né? Aleluia, Jesus. E no verso 9 ele diz assim: e qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe um pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele diz no verso 11: se vós, pois sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Jesus está dizendo: se seus filhos te pedirem vocês um pão, vocês têm coragem de dar uma pedra? Não. Se seus filhos pedirem um peixe, você tem coragem de dar uma serpente na mão deles? Não. Aí ele diz: se vocês que é maus sabem dar coisa boa aos seus filhos, imagina o nosso Pai que está nos céus sabe das coisas boas aos nossos filhos, que é nós. Ele sabe dar coisas boas a nós. Amém? Aleluia, Jesus. No verso 12 ele ensina: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo: tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, façam também. Tem umas pessoas que pedem a Deus: Senhor, me dá uma família abençoada. Senhor, ensina minha esposa a ser uma mulher abençoada, que me dá um carinho. Você está dando a ela carinho? Quantas pessoas falam: Senhor, eu preciso que a minha família olhe mais para mim. Você está olhando para a tua família como você gostaria que ela olhasse para você? Aleluia. Então Jesus diz: tudo que vocês quiserem que os homens te façam, faça também. Aleluia. Aí no verso 13 ele ensina outra coisa sobre as portas estreitas. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus está ensinando nós a entrar sempre na porta estreita. Embora a porta estreita tenha um caminho apertado, tenha um meio apertado, mas no final terá um final de glória, terá um final de salvação. Embora a porta larga não seja assim. A porta larga você pode ir da forma que você quer, porque ela cabe muitas coisas, mas no final dela, que nós vamos ver que será um final triste, de ranger de dentes, de pessoas pedindo misericórdia, mas ninguém vai poder fazer nada por elas, porque uma vez que Jesus disser, não vos conheço, não tem ninguém que vai fazer te conhecer. Amém? Glória a Deus. E no verso 15 ele diz assim, ele nos ensina acerca dos falsos profetas, e diz: acautelai-vos, que quer dizer, prevenir-se, porém, dos falsos profetas, que venham até a vós vestidos como ovelhas. Então a Bíblia diz que os falsos profetas virão até a vós vestidos como ovelhas, e ovelhas não faz mal a ninguém, mas Jesus disse: eu conheço o coração e sei que o coração deles são como lobos devoradores. Nós não conhecemos o coração dos falsos profetas, mas Jesus conhece e diz aqui no verso 15: mas interiormente são lobos devoradores, são lobos que querem matar as ovelhas, e sabemos que esses lobos só querem matar as ovelhas que já não estão fazendo parte do rebanho de Cristo. Então por isso eu digo para você nesta noite: junte-se a nós, vamos fazer a obra de Cristo conosco, porque Deus tem dons para todos nós aqui, e cada dom que Deus dá a cada um de nós não é para destruição, é para edificação. Aleluia. Cada dom que é transmitido aqui é para edificação da igreja. Aleluia. Então faça parte desse rebanho de Cristo. Aleluia. Para que nenhum falsos profetas venham querer te enganar. Tenha a palavra de Deus, busque ler a palavra de Deus, para que esses falsos não venham te enganar. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus diz no verso 16, dizendo assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas em espinheiros ou figos em abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem árvore mal dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Aí Jesus diz para nós e nos ensina: os falsos profetas vocês conhecerão pelos frutos, porque não se pode dar bom fruto uma árvore má, e nem a árvore má dá bom fruto. Então conheceremos pelos frutos. E nós só vamos conhecer os frutos quando nós temos o fruto que é a palavra de Deus. Aí nós vamos saber os frutos de Deus. Aleluia. Então guarde essa palavra nos seus corações, assim como eu também guardo em meu coração. Aleluia. Porque assim ela vai fazer raiz no teu coração. E um dia você vai entender que valeu a pena cada ensinamento, valeu a pena cada dedicação à palavra de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Aleluia. No verso 21 do capítulo 7 ele diz: nem todo o que me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que as pessoas cometem, sabendo que todo pecado tem uma consequência, e eles não se importam e continuam pecando. Então esse é o pecado chamado da iniquidade. Amém? E Jesus diz aqui também: muitos naquele grande dia dirá, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Mas ele vai dizer: para entrar no reino dos céus, para ser salvo, tem que ser e tem que fazer a vontade do Pai. Amém? Aleluia. Aleluia. O versículo 21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então comece nessa noite fazendo e fazendo e fazendo a vontade do Pai, amém? Para que naquele grande dia você possa escutar Jesus dizer assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, para a nova terra que eu tenho preparado por vós. Amém? Aleluias. Glória a Deus por isso. E no verso 24 ele ensina assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Então Jesus está dizendo: todos aqueles que ouvem e guardam e praticam as suas palavras, Jesus comparará ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E a Bíblia diz que veio ventos, choveu chuva, correram rios contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava bem estruturada. Então nesta noite Jesus quer te estruturar para que você possa suportar ventos, para que você possa suportar tempestades, para que você possa suportar rios, porque a sua casa a sua casa não será, já é edificada em Cristo, amém? Glória a Deus. E diz também aqui no verso 26: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, né? Deus me perdoe, Jesus. E Jesus comparará ao homem que ouve a palavra de Deus, mas não obedece, ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e quando correu os rios, chuvas e ventos, aquela casa caiu, e grande foi a tua queda. Amém? Que você não seja uma casa que será caída, mas que você seja uma casa que é edificada e ninguém vai deixar você cair. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E depois de Jesus falar sobre esses sermões, no verso 28 e 29 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade e não com os escribas. Os escribas ensinavam, mas eram cheios de pecados, então eles não tinham autoridade. Mas Jesus ensinava com autoridade, porque ele era perfeito, ele era o Deus. Ainda antes que houvesse o dia, ele também já era Deus. Aleluia. E por isso ele tinha autoridade. E a Bíblia diz, agora no capítulo 8, sobre a cura do leproso, Jesus diz: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então primeiro Jesus ensinou, e depois a multidão chegou até perto do leproso. Por quê? Porque se a multidão chegasse perto do leproso sem o ensinamento de Jesus, agora entenda a profundidade do ensinamento de Jesus. A lei dizia que o leproso não podia aproximar das pessoas, porque a lepra era uma doença contagiosa. E aquele leproso se aproximou de Jesus. Agora você imagina se a multidão não recebesse os ensinamentos de Jesus. Aquela multidão seria a primeira a julgar pedras dele, a julgar ele. E por isso o primeiro ensinamento que Jesus disse foi: não julgueis para que não sejam julgados. Amém? E a Bíblia diz no verso 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Embora aquele leproso já sabia que Jesus podia, mas aquele leproso diz para ele: se quiseres, tu pode me fazer limpo. E qual foi a resposta de Jesus? Quero, seja limpo. Aleluias. Aleluias. Então entenda, quando se trata de salvar, de libertar e de curar, a resposta de Jesus ao seu respeito, ao meu respeito, ao respeito de todos, será sim: seja limpo. Quero te ajudar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E logo
quando o leproso ficou purificado. Por quê? Porque uma vez que Jesus disse: seja curado, não é Jesus que fica leproso, é o leproso que fica curado. Aleluia, Jesus. E depois de Jesus curar, salvar aquele homem, curar o emocional daquele homem, por quê? Porque com certeza aquele leproso tinha um emocional muito abalado. Por quê? Porque os leprosos não podiam aproximar das pessoas, só tinha que viver em lugares isolados, longe da família, esperando a morte. Mas quando Jesus chega, aquilo que é para ser morte se torna vida. Aleluia. Quando Jesus chega, a morte tem que respeitar, porque a vida é mais poderosa que a morte. Aleluia. E por isso Ele quer te dar vida, e o diabo quer te dar a morte. Mas entenda, quem te chamou é mais forte do que quem te vê. Quem quer ver a tua derrota, e Satanás quer ver a tua derrota, e vai ter que respeitar que Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Aleluia, Jesus. E depois de Jesus curar, Ele disse em Mateus capítulo 8, versículo 4, Ele diz: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, quando Jesus curou aquele leproso, Jesus disse para ele: agora não fale com ninguém não, só vai lá no sacerdote. Por que no sacerdote? Porque era da boca do sacerdote que o leproso ouviu que ele estava leproso. Então Jesus falou com ele: vai lá no leproso, vai lá no sacerdote que declarou que você estava leproso, e avisa lá que o sumo sacerdote real, que se chama Jesus, declarou que você está limpo. Aleluia. E qual é a oferta que Moisés determinou? Está lá em Levíticos capítulo 13 e capítulo 14. Depois os irmãos lê aí, guarda aí, Levíticos capítulo 13 e Levíticos capítulo 14. Depois os irmãos lê aí, procure ler, né? Amém? E assim nós entendemos mais uma vez que Jesus e os seus sermões, os seus ensinamentos sempre têm edificação. Amém? Quantos creem que já foi edificado nessa noite pela palavra de Deus? Diga glória a Deus e exalte as palmas. Aleluia. Amém? Rapidamente, gostaria que os irmãos ficassem de pé, amém? A gente está agradecendo.